Sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Estamos chegando e que jogo, hein? Que jogo foi esse no estádio do Morumbi? O São Paulo bateu o Bahia, encostou no G4. Tem o reencontro do Rogério Ceni com a torcida tricolor. Sempre uma atração à parte, tudo o que aconteceu nesse grande jogo. Claro que no Mesa Redonda de hoje vamos falar também muito do complemento da 13ª rodada que acontece amanhã no Allianz Parque, no derby Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. É o clássico nesse momento dos opostos. Quem está na parte alta da tabela, o Palmeiras, e quem está lá embaixo, o Corinthians. O jogo tem muitos ingredientes e muitos assuntos serão discutidos aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. E detalhe, tem um convidado que a última vez que ele veio no Mesa Redonda faz mais ou menos uns 26 anos. 26 anos, mais ou menos, que ele veio aqui no Mesa Redonda, ainda com Roberto Avalone. Resumindo, é um convidado, prateleira, não é a de cima, é a prateleira bem alta, com muita história para contar. Hoje, realmente, o Mesa está imperdível. Quer saber quem é? Segura aí, vamos rápido intervalo, volto já. Segura, rapidinho. Viu só como foi rapidinho? Então, para não perder tempo, porque o nosso convidado tem muita coisa para falar. Boa noite, Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Alex, boa noite. Tudo tranquilo? Tudo bem, Garrafa. Um abraço. Expectativa para amanhã, grande clássico, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Boa noite, Chico Lang. Boa noite. Estou me benzendo pro jogo de amanhã. Tá certo? Miller teve no Morumbi hoje. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafita. Bela vitória do São Paulo, hein, Miller? Belíssima vitória. Tá certo. Bom, para não perder tempo, apresentando parte do nosso time, vamos direto para o convidado. Eu falei, acho que ele vai me corrigir daqui a pouco se não foi 26, se foi 27. É nessa faixa. E a última vez que ele esteve aqui no Mesa Redonda. É um personagem do futebol brasileiro, é um grande amigo, não meu, mas de toda a equipe que está aqui, de você em casa, porque é muito folclórico, fazedor de gols. Que saudade desse cara, vai. Chega, Garrafa. Põe na tela, Chile, vai. Um pouquinho da história do nosso convidado. Eu sou apaixonado pela bola. Se eu pudesse casar com a bola, tivesse um padre que quisesse fazer um casamento, com certeza eu casaria. E quando ele tocava na bola... Lá vai Neto! Gol! Paulo Sérgio Rosa, o popular Viola, foi um dos principais artilheiros que o nosso país já produziu. A gente tem um bom posicionamento, tem uma boa impulsão, sabe finalizar, e quando a gente chega dentro da área, com certeza tem gol. Revelado pelo Corinthians e com passagens importantes por Santos, Palmeiras e Vasco, o Viola estava lá com o Miller e com o Paulo Sérgio no Tetracampeonato Mundial do Brasil em 1994. Seja bem-vindo ao Mesa, jogador! Bom demais te receber aqui hoje. Hombre, Viola sempre não deixará as coreografias por detrás, não? Sempre adelante. Vale? Venga. Aqui vai. Aê! Que legal, Viola. Pô, cara. Nossa, a gente já tá com o Viola aqui, né? No 8º andar da TV Gazeta, já faz mais ou menos uns 40 minutos. Foi muita resenha. E a gente sabe, o estúdio está radiante pela sua presença, Viola. Você é um cara do bem, você é um cara que tem história no futebol brasileiro, futebol mundial, com a camisa da seleção brasileira, com a camisa de grandes clubes. E você faz parte da história também do Mesa Redonda. Celebrava que você esteve aqui, você me corrija, foi 26, 27, 28 anos, foi com a Avalone. Obrigado, Viola, pela presença. Imagina, quem agradece sou eu. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui no estúdio, boa noite a você aí de casa. Quanto tempo, né? Fazem 28 anos, né? Eu estive 28. Aqui em 1996. O Avalone ainda era o comandante. Isso. Aqui, né? E essa casa aqui era uma das que eu sempre fazia questão de vir. Eu sempre fui muito, assim, reservado, nunca gostei muito de ir em programas de televisão, mas quando a Gazeta me chamava, eu dava o meu jeitinho ali para poder vir. E hoje estou aqui novamente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui representando não só o Paulo Sérgio, o Viola, essas feras todas aqui que são meus amigos, Paulo Sérgio, o Miller, que a gente teve a oportunidade aí de jogar juntos, né? E a todos que estão em casa, muito obrigado por estar aqui. Você está fazendo o que da vida além de eventos? Porque eu vi, aliás, um evento ontem. Rapaz, que saudade que bateu. Acho que foi em Votorantim, não é, Viola? Votorantim. Só feras.
Miller, Paulo Sérgio, Viola, Luizão. Tá em eventos e curtindo a família, Viola? Bom, eu estou curtindo muito a família, fazendo alguns eventos, curtindo um pouco a vida, né? Cuidando da mamãe, cuidando da família toda, né? Como é que chama a mamãe? A minha mãe chama Dona Joana. Grande, Dona Joana. Está com 81 anos. Que legal, a idade da minha mãe. Sim, já chegou naquela fasezinha que... Tem que cuidar, né, Viola? Tem que cuidar, não podemos deixar ela sozinha. Estou cuidando de mais 2 irmãos meus, que também estão morando comigo na minha casa. Então, meu tempo está um pouquinho curto para poder sair para lá. Quando eu saio, minha esposa fica. Quando minha esposa sai, aí fico eu. Quantos filhos, Viola? Eu tenho 4. 4 filhos. O nome deles? Andrius Paulo, que é o caçula. Depois vem o Samuel, vem o Pablo Clayton e a Paula. Agora, deve ter mais uns 5, 6 sem nota fiscal aí, né? Gente, a Michele Janela, que é a gerente do nosso departamento Viola, deixou um grande beijo para você. Assim, quando veio da sua confirmação que você vinha ao programa, a gente mobilizou a galera. E você é reservado, como você falou, era reservado lá, atendia a imprensa, mas para vir em estúdio, Viola, não era muito afeito. Mas eu tenho uma entrevista que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, foi feita há 26, em novembro eu faço 27 anos de TV Gazeta. E logo no meu primeiro ano me deram a missão de fazer uma entrevista com o Viola e fui lá, o Viola estava no Santos, fiz uma matéria muito legal, passei um dia praticamente com o Viola e depois também que parou de jogar, aparece muito pouco na mídia, né, Viola? Não fala muito de futebol, por isso a importância de ter você aqui hoje. Na verdade, eu me afastei um pouco do futebol, dificilmente eu vou nos estádios. Se você me perguntar qual que é a escalação do Corinthians hoje, eu não vou saber. Mas não é só você, Mas não. ninguém sabe, né? Acho que nem o Tonhão da Fiel tá sabendo. Nem o técnico sabe. Se você perguntar alguns nomes na seleção brasileira, eu também não vou saber te falar. Às vezes eu ouço muito comentário. Eu gosto muito de treinar, eu gosto muito de jogar, gosto de estar com a minha família, gosto de cuidar dos meus familiares e cuidar um pouco mais da minha vida. Bom, o negócio é o seguinte, a gente, claro, vai discutir do que está acontecendo aí, a rodada que promete muito amanhã, complementando com Corinthians e Palmeiras. Viola tem história nos dois. São Paulo jogou contra o Bahia, a gente vai falar do jogo do São Paulo e depois a gente vai fazer um raio-x. Tem muita coisa para falar com o Viola, mas muita coisa. O programa, boa parte, está dedicado à história e às resenhas do Viola. Mas na última sexta-feira, né, lamentavelmente, a torcida palmeirense, torcida brasileira, perdeu um dos seus maiores ídolos, o ex-jogador Dudu. Ao longo de 13 anos vestindo a camisa do Palmeiras, Dudu participou de 2 academias e é o 4º atleta que mais vezes vestiu a camisa do Verdão, com participação em 615 partidas. Dudu faleceu aos 84 anos, vítima de uma infecção abdominal. Dorival Júnior, como todo mundo sabe, sobrinho dele, falou na entrevista coletiva já na última sexta-feira, após a vitória do Brasil contra o Paraguai, lá nos Estados Unidos. Vamos conferir. Dudu, para mim, foi uma referência, não só como atleta profissional, como treinador logo depois, mas, acima de tudo, e principalmente como ser humano, que sempre foi uma pessoa que se preocupou com todos à sua volta e muito pouco com ele próprio. Sempre foi uma referência na minha vida, um exemplo para mim. Eu sempre procurei seguir os passos, orientados e muito por ele. Um cara que vestiu 3 camisas na vida. Da Ferroviária de Araraquara, Palmeiras e da Seleção. Para mim, representa muito, porque, além da bela história que teve, um ser humano que eu talvez não tenha conhecido igual. Um segundo pai, para mim, uma pessoa que praticamente me orientou em todos os momentos da minha vida, já que me dispus a seguir a mesma profissão que ele. A última vez que eu estive com ele, há uns 20, 30 dias atrás, eu já percebi que talvez fosse a última vez. Realmente todos nós sentindo demais a perda do Dudu, a família palmeirense, o futebol brasileiro de modo geral. O Alex esteve sábado no velório, né?
do Dudu. Dudu era uma figura muito afável, né? Figura que Demais. a gente convivia, né, Alex? Demais. O que você pode passar pra gente, você que tem tinha uma proximidade muito grande com ele? Tinha uma proximidade de uns anos para cá, uma pessoa que a gente tinha só como ídolo, como um ícone da história de um gigante como o Palmeiras. A gente passou a ter uma amizade, isso é uma coisa maravilhosa. E o Dudu, é isso que o Dorival falou, é o que o Viola me falou agora há pouco, fora do ar aqui também. Era um lorde, era um gentleman, era um cara diferenciado nesse meio do futebol, no meio da vida, no meio do mundo. Era um cara que pensava muito mais nos outros do que nele mesmo, ajudava muita gente, mesmo sem ter grandes possibilidades, mas sempre queria ver as pessoas que estavam próximas bem, mesmo que ele não tivesse tão bem. E eu conheci o Dudu há alguns anos, estreitamos os relacionamentos durante o Palazzo Verde, né, nos eventos que a gente fazia. E impressionante como ele tratava as pessoas, como ele era gentil com todo mundo. E é isso, e é uma grande perda, não só para o futebol, para a história, mas para todos que de alguma maneira tinham algum contato com o Dudu. E ontem muita gente foi lá se despedir, eu estive lá também. Um momento que, claro, de tristeza pela partida, mas também de muita alegria ao ouvir as histórias, né, que eram contadas a respeito do Dudu. Faz parte. Lamentavelmente faz parte. O nosso boa noite hoje com o mestre não vai ser aquele boa noite efusivo de sempre, mas eu gostaria, mestre, que o senhor falasse um pouquinho do Dudu, para que a gente possa aqui, né, depois de prestar essa homenagem ao Dudu, seguirmos com o programa. Boa noite, mestre. Dudu, velho Olegário. Dudu não vai fazer uma falta desgraçada, porque ele deixou sua marca no futebol brasileiro. Começou lá na Ferroviária, num meio de campo excepcional, hein? Desceu o Dudu e o Bazzani. Bazzani, que virou craque e tal, veio para o Corinthians, mas depois não conseguiu ir além. O Dudu era meia, gente, quando foi para o Palmeiras e virou volante e formou uma dupla inesquecível, morredora. Dudu e Ademir da Guia. Meu Deus do céu, era a perfeição, o ajuste perfeito. Né? O Dudu mais marcador e o nosso querido Ademir da Guia armando o jogo para o Palmeiras. É uma saudade. E era tio do Dorival Júnior, né? Que também virou volante e agora é técnico da seleção brasileira. Nossas saudações à família, a esperança de que eles consigam superar essa perda inesquecível. Tá certo, obrigado, mestre. Então, nossos sentimentos a toda a família do Dudu. Bom, faltando aqui a Marina Buffon, porque, claro, o programa de hoje, como eu disse, promete muito, mas não deixaria você sem presentes e também sem a nossa enquete. Boa noite, Marina Buffon. Boa noite, Garrafa, a você, ao nosso convidado Viola, a nossa mesa querida, principalmente você aí em casa que está acompanhando a gente, que com certeza vai votar nessa enquete lá no site gazetesportiva.com. Se de repente o Corinthians perder amanhã para o Palmeiras, o Antônio vai balançar no cargo, vai cair? Sim ou não? Vota lá no gazetesportiva.com que a gente quer saber sua opinião. Agora, em relação aos prêmios, olha, são 2 aqui maravilhosos. Se você quiser participar, utilize a hashtag Mesa Redonda no Twitter, tá bom? O primeiro presente, um kit churrasco do Corinthians, mais um abridor de garrafas do Corinthians também, em parceria com a Brasfoot. Esse é o primeiro presente. O segundo, essa camisa linda do Juventus, tamanho G, e um boné do Juventus também, além de um kit da Cinete. E nesse kit a gente tem um gel de arnica, 2 munhequeiras elásticas e uma bola térmica de gel. Quer participar? Quer ganhar um desses presentes? Utilize a hashtag Mesa Redonda no Twitter, a gente vai conversar por lá. E além disso, eu gostaria de agradecer aqui especialmente a Queens Brindes e Presentes, que está fornecendo as nossas canecas aqui, as novas canecas do Mesa Redonda. E para você que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, entra lá no Instagram, @QueensBrindes. Legal, obrigado então, Marina. É isso aí, hashtag Mesa Redonda, vai interagindo com a gente e vá concorrendo também a possibilidade de você ganhar um dos nossos presentes. Daqui a pouquinho tem presentes para você então. Bom, presente mesmo para você e principalmente a torcida São Paulina foi o futebol que o São Paulo apresentou hoje com o ótimo Bahia do Rogério Ceni. É sempre um evento o Rogério Ceni quando vem para enfrentar o seu ex-clube. O José Paes acompanhou tudo e vai mostrar para você agora nos detalhes, na tela.
Rogério Ceni e São Paulo. Duas coisas que combinam demais e que estiveram assim, ó, juntinhas nesse domingão, pelo Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar para o jogo contra o Bahia, o ídolo e atual técnico do tricolor baiano foi muito exaltado pela torcida são paulina. E cumprimentado por todos os jogadores do São Paulo. É claro que todas as câmeras, todos os olhares aqui no Morumbis estavam voltados exatamente para esse duelo entre Rogério Ceni e São Paulo. Como técnico, o Rogério nunca havia vencido o tricolor paulista. Até então, eram 7 derrotas e 2 empates em 9 jogos disputados. O Morumbi é um estádio fantástico, né? É um Morumbi, tá? Para mim é Morumbi e sempre será Morumbi, se chama. E é sempre um encontro bacana, sempre um encontro legal. Claro que gostaríamos que eles torcessem para nós, mas não dava porque nós éramos o time contrário. E eu venho aqui sempre para vencer, aonde eu trabalhar. E não foi dessa vez não que essa primeira vitória veio, viu? Sem o técnico Luiz Ubeldia suspenso, mas com o mesmo time titular que havia vencido o Criciúma, o São Paulo, comandado à beira do gramado pelo auxiliar Maxi Cubeiras, assustou 2 vezes logo no comecinho da partida. Só que quando o Caleri aproveitou o cruzamento perfeito do Igor Vinícius, aí não teve jeito. 1-0 São Paulo. O segundo dos donos da casa saiu graças a essa pancada do Ferreirinha, depois de um ótimo passe do Luciano. O lance chegou a ser anulado pela arbitragem de campo por impedimento, mas o VAR confirmou o gol. Semana passada eu tive uma conversa com o professor antes do jogo contra o Vasco. Ele falou comigo que estava me sentindo meio triste, que eu estava meio para baixo. Eu falei para ele que não estava me sentindo importante porque não estava jogando. Ele falou que contava comigo, que eu era importante sim. E graças a Deus agora eu joguei contra o Criciúma, joguei hoje de novo e com 2 vitórias. Né? O Bahia diminuiu no início da segunda etapa com o Gilberto, depois que o Jandrei palmou o chute forte do Everaldo, 2-1. O empate quase veio com o Everaldo de cabeça. Mas quem fez mais um mesmo foi o São Paulo. Agora a jogadaça foi do Ferreirinha e o gol do Luciano. O Caleri anotou o 4º do São Paulo, só que o gol foi invalidado por impedimento. E ó que ainda deu tempo do Jandrei salvar o tricolor paulista nos minutos finais e do próprio Caleri carimbar o pezinho da trave. 3-1, fim de papo e adeus tímido do mito para pouco mais de 49 mil pessoas no Morumbis. Muy contentos por el funcionamiento del equipo, agradecido a Dios porque pudimos obtener la victoria en nuestra casa con nuestra gente que también apoyó desde el minuto 1, 50.000 personas, entonces también eso fue muy importante para el equipo. Não vencer é uma coisa que me incomoda muito. Mas você tem que saber conviver, infelizmente, ter resiliência para conviver com resultados que nem sempre é aquele que você espera. Ano passado até nós jogamos com o São Paulo numa situação delicada no Campeonato Brasileiro, né? E um empate até o finalzinho do jogo e no último minuto, ou faltando 2 minutos para acabar o jogo, a gente acabou perdendo o jogo. São circunstâncias da vida. Sobre a história aqui, ela vai ficar para sempre também, o carinho e o respeito, que eu acho que é o mais importante. O respeito que eu tenho com todos aqui pela história vivida sempre será eterno. E a recíproca será verdadeira de parte da torcida do São Paulo, claro, para com o Rogério. Miller, até para a gente colocar na mesa e discutir, até porque temos 3 ex-atacantes aqui, né, os lances, os belos gols do São Paulo. O jogo, Miller, eu particularmente vi uma das melhores partidas no Campeonato Brasileiro. Porque às vezes você vê um primeiro tempo bom, mas você não vê um segundo tempo tão bom. Hoje foi um São Paulo do começo ao fim e não foi contra um adversário modesto. Foi contra o Bahia, que está brigando na parte alta da tabela, contra um time muito ajeitado pelo Rogério Ceni, Miller. Legal, o que eu achei legal do São Paulo hoje é que os gols foram de bola trabalhada, né?
E o Bahia teve, no começo do jogo, mais posse de bola. Só que o São Paulo foi mais objetivo. As chances que criou, fez. E isso facilita bastante o jogo, né? Você faz um gol, 2, daqui a pouco aí, o adversário se desespera, abre mais. E no momento do 2-1, o Bahia foi para cima, o São Paulo em seguida já responde com o terceiro. Quer dizer, acho que o São Paulo não deu chances para o Bahia criar muitas oportunidades. Pode ver, o Bahia pouco criou, né? Mais quando estava perdendo naquele desespero, mas acho que o que eu gostei foi que o São Paulo jogou muito bem e criou bastantes oportunidades para poder vencer a partida. O Caleri quebrou hoje, ô Viola, um jejum de 5 jogos sem fazer gol. Né? Tem a musiquinha, toca no Caleri, que é gol, né? E o Caleri não vinha fazendo gols, estava como titular absoluto, ajudando demais o São Paulo, mas os gols não saíam. O gol saiu hoje e foi o primeiro gol. Coloca o primeiro gol do Caleri, até porque os 3 atacantes podem falar. Como é que o Caleri se comportou nesse lance aí, Viola? A dificuldade desse lance para você, ó. Olha o Caleri chegando ali, Viola. Bom, presença diária, né? Esse gol eu já tinha visto em casa, porque eu estava meio gripado e estava deitado na cama e troquei de canal e na hora que aconteceu esse gol aí. Na verdade, o atleta da frente ali, ele errou, né? A passada e o Carelli acabou pegando... Quase que ele atrapalha o Caleri, quase que né? atrapalha também. E o Carelli pegou, né, na veia e indefensável ali para o goleiro. Paula, dificuldade grande, né? Não, muita dificuldade. Muita gente na área, né? Mas para você pegar essa bola na velocidade que ela vem, é muito difícil. Normalmente, se você pega errado, vai lá para a torcida, hein, jogador? Agora, eu queria falar um pouquinho do Ferreirinha, né? A entrevista do Ferreirinha é que ele estava triste, né? Ele estava muito triste durante a semana. E aí o treinador foi falar com ele, por que você está triste? Aí ele falou assim, não, porque eu não me sinto... Eu não venho jogando. Não venho jogando, não me sinto útil. Mas que conversa é essa, né, cara? O treinador, a gente precisa fazer o trabalho de babá, de auxiliar e de treinador. Mas quando você não jogava, você ficava triste ou feliz? O cara estava triste porque não estava jogando. Qual o problema? Mas conquistava a posição dentro Você treinava, você pensava ficar, na nossa época não tinha nem tempo para ficar falando essas conversas, filho. Com o treinador. O treinador chegasse, você tá triste, então vai para arquibancada, fica lá, vai. Fez um belo jogo. Sim. É um belo jogador. Foi o craque do jogo. Foi o melhor jogador hoje, mas precisa de toda hora motivar. Agora ele tá feliz. Toda hora precisa falar que você é útil, que você é isso. Não, vai lá e faz o trabalho. Tem potencial. Né? Então eu queria salientar isso porque o Ferreirinha é um jogador importante para essa. Já no Grêmio, ele era um jogador que fazia a diferença. Mas não é uma exclusividade do Ferreirinha. Acho que essa nova geração é muito diferente da geração do Miller, do Viola e do Paulo. É um outro momento, né, Viola? Bom, na verdade, a gente não tinha muito tempo para conversar com o treinador. Né? Geralmente era o treinador que nos chamava, né? Você tá mal, você vai sair, né? Não vou colocar fulano de tal. Era dessa forma. Hoje... Eles estão querendo tomar mamadeira, não estou me sentindo útil aqui. Poxa, se ganha posição nos trabalhos, no dia a dia. Né? E o Ferreirinha, eu vi o começo do jogo ali, é um jogador muito rápido, um jogador leve, muito habilidoso. Né? E lógico, ele tem espaço. É só continuar a trabalhar, não precisa ficar pedindo leitinho pro treinador. E a temporada é longa, né, Miller? Tem o gol do Ferreirinha? O gol que ele fez, vamos colocar em separado, aí vocês já podem falar também da dificuldade do gol. É esse aí, né? Vamos lá. Miller, a posição se ganha jogando ou não? Sem dúvida nenhuma, né? O campo, né? O campo é a resposta, não é uma das respostas. Né? O campo para o jogador é a resposta única para o atleta, né? E o Ferreirinha, a segunda partida que ele começou jogando também na quinta-feira passada contra o Criciúma. E essas duas partidas ele foi muito bem, hoje foi melhor ainda porque fez gol, né? E no individual ele fez diferença, inclusive no terceiro gol do Luciano. Então acho que, como o jogador destacou aí, o jogador não tem que ficar querendo conversar com o treinador, tem que falar com o treinador, responder dentro de campo. Né? E o VAR ia quase estragando o gol do Ferreirinha, corrigiram no VAR. Agora, ó, quem estragando era o Bandeira. Quem estragou, exatamente. Quem estragou foi o Bandeira. O VAR corrigiu, perfeito. Exato. Agora, nesse lance aí, para vocês que são ex-atletas, obrigado. O Ferreirinha,
Alex, porque você não tem essa capacidade de talvez fazer isso, cara. Mas você pode ter uma leitura do que eu vou colocar. O que eu fiz de gol assim, o que eu fiz de gol assim. O Viola, há 26 anos o Viola não vem aqui. Sabe o que ele vai fazer sexta-feira? Ele vai operar o ombro. Sabe por quê? Por quê? Porque ele caiu. Aí. Você nunca caiu? Quando você tomou o carrinho daqui, você voou, cara. Dá licença. Ou seja, o Viola não veio aqui há tanto tempo, você vai falar que fazia esses gols. Agora, a impressão que eu tenho, pode mostrar aquela imagem por trás? Vocês fiquem à vontade para falar. É que o atacante, ele já tem a noção do gol, porque ele não tá olhando pro gol. E ele bate em direção, mas ele não tá olhando. Quer ver quando vem a imagem por trás? Deixa eu soltar. Quer ver? Ele deu uma olhadinha antes. Dá uma olhadinha, como é que é isso? Deu uma olhadinha antes, rápido. Agora, ó. Olha lá, você viu a olhadinha que ele deu? Ele deu uma olhadinha antes e bate. Agora, é um lance que fazia tempo que ele não fazia. Esse facão. É um jogador que estava se limitando só ficar ali do lado esquerdo, fazer as jogadas lá. Não, precisa se movimentar. Tem potencial, né, jogador? Sem dúvida nenhuma. O atacante, o Garrafa, o atacante, ele tem que ter essa sensibilidade de não ficar fixo só em uma posição. Acredito que a movimentação, ela é muito importante para confundir a marcação. Sim. Ele só fez esse gol porque ele saiu da ponta esquerda, no caso, e fez o facão. Se apresentou. Ele fez um gol de ponta direita, né? Exatamente. Vamos falar a verdade. Ele estava jogando pela esquerda. E ele foi frio na finalização, porque ele deixou quicar 2 vezes, porque no primeiro kick ele não podia bater, estava muito em cima a bola, muito no alto, né, Viola? Exatamente. Aí quando ele no segundo kick, já mais baixa, por isso que ele cortou a bola. Você teve essa percepção também, Viola, dessa olhadinha que eu e o Alex e o Chico, talvez, vocês podem me desmentir, mas eu também a gente não tem essa percepção. A gente atrás do gol, quando fica ali fazendo a tal da meta, a gente vai para um outro detalhe, mas o Paulo pegou num lance legal. Rapidinho, você já tem a posição, como é que é isso? Na verdade, tudo deu certo, né? Porque quando o menino ali, como é que chama o número 10 ali, não, o outro. O Luciano pegou na bola, o Ferreirinha fez o movimento certo. Ele cortou, né, em diagonal, nas costas do zagueiro, e a bola foi muito bem metida. E conforme... É o tal do jogar sem bola, Viola? Exatamente. É isso aí. Conforme ele fez essa trajetória, já se escreveu ali o gol para ele. Agora, ele pegou bem na bola também. Só um detalhe, né? Essa comemoração de tirar a camisa, eu sei que é normal, todo mundo faz, mas o cara tinha que tentar se segurar, porque é um cartão amarelo que pode prejudicar o time num futuro. De repente, numa véspera de um jogo importante, um clássico, ele toma um 3º amarelo, e um dos amarelos foi porque tirou a camisa na hora que marcou um gol, cara. O jogador deveria se conscientizar que hoje em dia não pode mais comemorar como o Viola comemorava, como o Miller comemorava, como o Paulo Sérgio. Não pode tirar a camisa. Eu concordo com ele. Eu sei que ele extravasa, mas pô, cara, extravasa de outro jeito. Mas será que ele não está fazendo propaganda pro sutiã? Pô, pode ser. Isso. Mas o que o Viola tá falando parece que é uma brincadeira, mas é sério, porque tem um patrocinador. Não, mas não o Wesley no Corinthians, né, também começou a fazer, quando o Luxemburgo escalou ele, fazia o gol, já tirava e ia direto pra câmera. Tem ali. E o clube recebe, o jogador também recebe por direito de imagem. Legal, não, além disso, o clube recebe por direito de imagem para camisa. O clube tem que ficar atento a isso. Agora, o senhor não vai querer tumultuar também o Palmeiras? O Ferreira faz uma falta depois necessária e ele é expulso porque tomou amarelo porque tirou a camisa. O São Paulo faz uma vitória maravilhosa, você vem querer também falar de comemoração de gol. O senhor deu uma segurada, senão eu vou chamar uma Valone aí. Agora, eu vou chamar uma Valone. Agora, se eu fosse o Rogério, eu ia perguntar para o zagueiro assim, você é jovem, forte... Custa você acompanhar o atacante até o final? Até o fim, né? Você quer fazer linha burra? Foi burro, né? Quer dizer, lógico, ele acompanhou o nome da linha. Tava olhando pra bola, né? Não, mas independente, porque o Ferreirinha faz a diagonal na frente dele. Acompanha, normal. Mas isso é um lance muito corriqueiro. Se o zagueiro é um zagueiro já de uma certa idade, mas é um zagueiro novo, forte, quer fazer linha. Ele quis provocar o impedimento. Na realidade, ele já estava mal posicionado. Porque a linha dos outros zagueiros, ele já estava fora da linha dos outros. Ele já estava fora e tentou corrigir. Ele tentou corrigir. Foi aí que ele tentou corrigir. Agora, vamos para o outro gol, porque se esse foi a assistência do Luciano, não é? Se esse foi a assistência do Luciano, aí o Ferreirinha faz toda a jogada, seria um golaço, mas aí a bola acaba sobrando para o Luciano. Vamos falar desse lance aí, ó. Ó, Ferreirinha. Que jogadaça, né? Parece que é o que falta hoje em alguns jogadores. A individualidade é 1 contra 1, não é, Viola? A gente sente hoje, é muito toque de lado, muito toque lateral. Quando aparece alguém que proporciona quebrar a linha, proporciona o drible, a coisa fica bonita.
O futebol está totalmente mudado, né? Hoje se joga muito para trás, né? Se começa muito o jogo, coisa que não tinha isso na nossa época. Mas a jogada do Ferreirinha ali foi um espetáculo. Mas acho que ele não teria condições de fazer o gol. De bater. Não ia fazer Porque o rapaz ia travar ele. O Luciano foi um pouco mais esperto ali. E chegou Teve a batendo. sensibilidade, né, Chico? Ali de, como disse o Viola, de... Estava mais livre o Luciano, né? O Luciano bate de qualquer lugar também, né? Um jogador que está acostumado a bater pro gol. Então ele pegou bem na bola ali, olha lá. O problema do Luciano é que ele acha que ele é o Zidane, né? Se ele parar de achar que é o Zidane e é o Luciano, ele vai fazer muito mais pro São Paulo. Mas a do que gente ele também, tá quando a fazendo. gente reclama, Chico, eu concordo com o que você está falando, mas a gente reclama. O jogador hoje é muito comportado. Quando aparece um marrento, né? Aí a gente também começa a criticar, a gente precisa saber o que a gente quer. Não é? Eu concordo com você. Ele é marrento demais. É chato, mas... né? Ele cria... Toma cartão amarelo de reclamação quase todo jogo. É ruim isso. Todo jogo é um amarelo. Caramba, hein? Hoje, hein? Você tá aqui, hein? Eu não posso analisar. Belo jogo que foi hoje, você só tá criticando. Todo mundo tá falando que foi belo jogo. Mas isso só porque Nós foi vamos belo falar jogo. do clássico do Palmeiras e Corinthians. Calma. Não tem isso. Tô falando de São Paulo e Bahia. Aqui a gente fala de tudo. Perfeito, verdade. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo. São Paulo jogou muito bem. Mereceu a vitória contra um adversário muito difícil. Mas quando o Luciano é chato. Agora sim. Não é chato. Ô, Garrafa, você pode ver o lance. O Ferreirinha, ele fez a jogada individual. Pra ele. Ele não passou pro Luciano. É que o Luciano coincidiu que estava ali perto, viu que o zagueiro ia chegar antes dele. É mérito, como disse o Viola. Exatamente, foi oportunista. Foi oportunista, antecipou a jogada. Exatamente. Agora, foi o espetáculo, o jogo estava intenso, e aí sai um gol, e quem está trabalhando no jogo, no caso dos jornalistas, quando o VAR anula um gol, foi o suposto quarto gol de São Paulo que acabou acontecendo, dá vontade de ser embora, cara. Vamos mostrar aí o golaço que o Caleri fez, seria o quarto gol do São Paulo, e eu quero mostrar o lance como o VAR foi cortado, ó. Lançamento e tal, bola sobrou, Caleri com muita liberdade, né? Caminhou, pau. Golaço, certo? Tudo bem? Golaço. Mas, gente, me explica uma coisa. Olha o nosso VAR Mambembe, né? Essa linha, é uma linha, vai na mão. A gente não está nem no ângulo do lance. Todo mundo sabe que quando você muda o ângulo, se você não está no ângulo exato, você acaba não tendo a certeza, a convicção. Ou seja, foi o quê? Fagulhas de uma chuteira do Caleri que estava na frente. Não pode anular um gol desse, gente. Perde a referência, né? Perde a referência. O futebol é gol, é espetáculo, né, Viola? Eu também concordo. E o VAR, ó, qual a garantia que a gente tem que isso está impedido? Qual é a garantia que você tem? Mas é o que tem hoje. Não, mas a CBF, ela poderia colocar um VAR decente, porque esse VAR é uma esculhambação. É duas linhas muito mal traçadas, a linha não é reta. É paralaxe, né, Garra? Não é? É isso. Aí pega o ombro do jogador para medir com a perna do outro. Agora, até hoje eu não sei o que vale, se é o ombro, se é o pé. O que vale? Deu um biquinho. Esse VAR deu um biquinho da chuteira. É o que tiver mais à frente, o pé, o ombro. mais à frente. Só não a mão, o braço. Dá uma olhada, ó. Você não tá na linha, você não tá na mesma linha. Como é que você mede o impedimento? É na mesma linha, não é, Miller? É a mesma linha. A câmera tá onde? Tá quase no escanteio. É um outro ângulo. Todo impedimento como esse, pra mim, é um absurdo. Seja ele qual for. Qual time que for que esteja jogando, marcar um impedimento, anular um gol desse, é punir o futebol. Não tem jeito, pô. Como é que você vai anular um gol desse? Você vai dar impedimento de um ombro, da ponta da chuteira? Pelo amor de Deus. A gente pode discutir pior que isso, né, jogador? É você deixar a jogada rolar, aí acontece o gol desse, aí você... Tem que deixar. Então, eu sei que tem que deixar, mas isso não é ser contra o VAR, ô Viola. Não é ser contra o VAR. Mas eu acho que a gente tem que ter, até pelo que a CBF recebe por esse campeonato, tem que ter um equipamento de altíssimo nível para que não fique dúvida. Não pode, é muito difícil fazer um gol desse como o Caleri fez para ser anulado por fagulhas. Mas o Garrafa, o certo é aquele sistema da Eurocopa, né? Que tem um VAR diferente, não sei se vocês já viram, né? Sim, vem o VAR sombreado. Um ator tridimensional. Põe na tela aqui, ó. Só que a Dinamarca, ontem, na Eurocopa, já que você citou, ela reclamou. Você tem a imagem aqui do VAR, ó? Foi um gol anulado da Dinamarca, a Alemanha podia mudar a história da Euro, não é? E estava legal. Já o nosso VAR, eu não consigo... o nosso é bem diferente desse. O do Caleri é outra situação. É outro ângulo, não tem sombra, não tem nada. Ô, Gafa, você, Xará, você não é contra o VAR. Eu sou. Eu não gosto do VAR, eu acho que ele acabou com o futebol. Do jeito que tá, acabou mesmo. Pelo amor de Deus, pô.
um corpo inteiro, beleza. Aí isso vamos aprimorar. Mas uma unha, como disse o Viola... Não dá. Não dá. Aí é lutar contra o futebol, gente. O gol do Caleri foi um espetáculo. O gol da Dinamarca poderia colocar fogo nessa decisão. Então, os cartolas da FIFA têm que repensar nisso. Mas vamos voltar para o nosso dia a dia aqui. Eu quero ver o Bahia, porque foi tudo legal para o São Paulo, mas nem quase tudo tão legal. É muita gente falando, pô, o Jandrei que já tinha falhado contra o Criciúma no tiro de meta, que saiu o gol do Criciúma na semana passada. Hoje ele teve alguns equívocos aí, a gente vai discutir. Vamos começar primeiro analisando o gol do Bahia. Né? Vamos colocar aí o gol do Bahia, que foi, vamos lá na tela, Chile, estava 2-0, gol do Gilberto, ó. Aí, valeu. Pergunta para vocês houve, a bola era defensável aí do Caleri, do Jandrei, esse rebote? Aí ele não teve culpa nenhuma. Nenhuma. Aí ele rebateu a bola, quem vacilou foi a defesa de São Paulo, que ficou marcando com o olho, olha só, no rebote... O jogador do Bahia faz o gol. Aí Chico, não pode jogar na conta do goleiro. Até porque ele é jogador, tá queima-roupa, né, Chico? Tá queima-roupa. Não, tá queima-roupa, mas tem um detalhe, ele espalmou pra frente, né? Mania de espalmar pra frente. Ele caiu pro lado e defendeu o pé. A bola veio pro lado, Chico. A bola veio pro lado, mas ele não conseguiu. Ele caiu pro lado direito antes da bola chegar. É que nem o Leão fala, tem que expulsar a bola da área, né? Ele não conseguiu. Mas ali foi muito próximo. Viola, ali o goleiro tem culpa, não? Não, eu acho que não. Acho que o zagueirão ali vacilou um pouquinho. Alex? O zagueiro tem mais culpa que o Jandrei, mas se vocês perceberem, o Jandrei cai pro lado direito antes da bola chegar nele. Ele é obrigado a chutar com o pé a bola. Se ele tivesse parado, ele encaixava a bola. Ele caiu para tentar fazer a defesa. Mas ele caiu pro lado que a bola não tava. Mas você acha que então foi culpa do... Não, foi mais culpa da defesa. Pra você, Paulo? O que ele falou? Fala. Ele falou que ele tivesse parado, ele encaixava a bola. Lógico, é só ver lá. Irmão, eu preciso ver você jogar. A bola foi em cima dele. Eu preciso ver você jogar. Vou marcar esse desafio aí. Não, eu preciso ver ele jogar. Eu vi você jogar muito. Você vai pro gol e depois vai pra linha. Modéstia à parte, o Garrafa me viu jogar na Copa Não me coloque nessa confusão. Viola, não deixa ele me colocar nessa confusão, não. Mas pra você, o Jandrei passou ileso aí. Não foi falha dele. Pra mim também passa ileso aí. Agora, vamos pro segundo tempo. Ainda vamos pro lance de primeiro tempo. Primeiro minuto de jogo. Olha o Jandrei, que já tinha falhado contra o Criciúma na tela. Vamos lá, vamos ver o que o Jandrei fez. Ele já tinha errado um tiro de meta, ó. Bola de São Paulo, tranquilo. Tá? Daquele toquinho pro goleiro. Papai. Uma sacanagem do zagueiro também, né? O cara deu um tiro pro Jandrei, pô. Mas o que tem que fazer aí, ô Viola? Né? Queima logo, rifa de uma vez, se não tem habilidade, não é? Olha, tem que dar uma chapada aí pro alto aí, viu? Pelo outro lado do campo, bateu, né? É que o Everton ali não pegou bem na bola, porque se pega... Mas vocês não acham que o zagueiro recuou meio na fogueira pra ele também? Mas tudo bem, recuar na fogueira, tira o bicão, né, ô Miller? Dá um bicão, né? Se a bola vem quadrada... É goleiro, pô. Ali como ele tá sem confiança por conta dos erros que cometeu... Quarta-feira contra o Criciúma teve um... De quinta e de hoje... Aquilo que a gente sempre fala, né, o jogador? Quando você tá mal, simplifica. A bola vem, tira pra lateral, pronto. A tal da bola de segurança, tira pra lateral, chuta pra lateral, pronto. Não vai ter problema. Agora, você pode ver, ele bate pro meio, porque no meio é muito mais perigoso. Sair jogando pelo meio já é perigoso. Agora, o Miller fala de falta de confiança e parece que a falta de confiança tá com o Jandrei. Tem mais um lance separado aí do Jandrei. Vamos lá, vamos ver aí. Do cruzamento, né? Um cruzamento da esquerda. Ele solta a bola. Dá uma olhada. Foi no fundo, fez o levantamento. Papai... Era dele a bola. Papai. A defesa em 2 tempos. Você não vale nada. Viola, falta de confiança mesmo? Falta de confiança gera isso? Tá faltando. Faltou confiança, sim, com certeza. Porque, ó, a bola absoluta, ninguém pressionando, né, Paulo? Tava sozinho, né? Poderia cometer esse tipo de falha. Agora o primeiro lance também... e ele é um jogador que sabe jogar com os pés, né? Não é um jogador que... No caso, o Cássio. O Cássio, a gente sabe dos problemas do Cássio para sair jogando com os pés. Mas o Jandrei, ele é um jogador que ele sabe jogar com os pés. Mas eu vou lembrar o senhor que o goleiro tem que jogar com a mão, não com o pé. Mas hoje em dia não mais, Chico. Mas isso é frescura. Isso é frescura. O que eu quero dizer, Chicão, ele sabe jogar com os pés e um lance desse é essa tal da insegurança que o goleiro está. Então, por isso que comete esse tipo de erros. Porque não foi com os pés, foi com a mão. O anterior, Chico. Ô, Chile, você tem a classificação como ficou? Eu vou deixar uma pergunta para eles em cima da tabela de classificação. Vou passar um recado, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a bancada. Não, mostra primeiro, por gentileza, se possível. Você pode mostrar só a tabela, que eu vou deixar uma pergunta para eles. E aí...
Então tá bom, vamos lá. Então eu vou deixar uma pergunta para vocês. O São Paulo, com essa vitória, ele foi para a 4ª colocação. Né? Para a 5ª colocação. Ele encosta de novo, faz 2 vitórias, encosta no G4. O São Paulo tem bala para brigar por título ou por G4? Ó, a tela tá aqui, ó. São Paulo, ele agora com o final da rodada, ele é o 6º, Miller. É porque o Atlético ganhou, né? 21, o Atlético venceu. 21 pontos, a diferença para o Flamengo 6, são 2 vitórias. Com a produção, com aquilo que o São Paulo está jogando. Né? O São Paulo vai brigar por título ou por G4? Essa é a resposta que eu quero de vocês. Mas, Marina, o São Paulo briga por título ou G4 está de bom tamanho pelo desempenho até aqui apresentado? Eu acho, Garrafa, que o São Paulo briga por G4, mas não por conta dele, por conta de quem está brigando pelo título. Palmeiras, Flamengo, um Bahia que está chegando ali também, apesar de ter perdido. Eu acho que é mais por quem está mais em cima. E não pelo São Paulo em si, sabe? Entendi. Miller, dá para brigar por título ou é mais G4? Se o São Paulo tivesse só o Campeonato Brasileiro nesse segundo semestre, brigaria. Mas como tem Copa do Brasil e Libertadores, não. Acho que o título vai ficar entre os dois mesmo. Palmeiras e Flamengo. Chico, para você, Palmeiras e Flamengo ou São Paulo pode ser surpresa? Você sabe que eu sou fã do futebol de São Paulo, né? Sei. Esse futebol que o São Paulo está jogando é um futebol que me agrada muito. Eu tenho medo quando o senhor começa elogiando o rival. Não, mas é verdade. Eu acho que o São Paulo tem chance de ser campeão brasileiro, sim. Porque você vê que ele teve uma instabilidade, perdeu 2 jogos e de repente já se ergueu. E se ergueu bem, quer dizer, com uma vitória convincente. Então eu acho que se esse ritmo for mantido, o São Paulo briga pelo título, sim. O difícil é manter esse ritmo no Campeonato Brasileiro difícil. Como disse o Miller, tem Copa Sul-Americana e também Libertadores. Viola, quem esteve lá dentro sabe, né? É difícil, a briga boa, com Palmeiras e Flamengo muito bem estruturados. Dá para brigar por título ou de repente um G4 inicialmente? A competição é essa daí, né? Jogo após jogos, né? Jogo após jogo e contra times grandes, times preparados. Eu acho que o São Paulo sempre foi vitorioso, né? Sim. Independente de hoje ter um time que está sendo arrumado praticamente aí dentro do campeonato, sim, mas eu acredito que vai brigar pelo título, sim. Pela camisa, pela grandeza. São Paulo, você vai grande, tem camisa. Você vai nessa linha. O Alex, o Palmeiras está, por exemplo, preocupado ali muito com o São Paulo, está de olho no Flamengo. O Flamengo está preocupado com o São Paulo ou está de olho no Palmeiras? Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que se o São Paulo mantiver o nível de atuação que teve hoje, principalmente, pela camisa que tem, pela torcida que lota o estádio, né, quando tem que lotar, eu acho que é perfeitamente possível. Nós estamos falando de futebol, que é um esporte claro, que... possível matematicamente aí. Então, assim, eu acho que o São Paulo pode sim sonhar com o título brasileiro. É muito difícil, mas acho que o objetivo do São Paulo tem que ser o título e não o G4. Tá certo. Tem condições. Eu particularmente acho difícil. É difícil. Eu vou na linha do Miller, né? Com 3 competições pesadas, o elenco não é tão grande, a competitividade, como disse o Viola, é enorme. Eu acho que um G4 aí é mais a prioridade. Se for campeão, para mim é surpresa, mas tem elenco, camisa e tradição. Paulo? Não, sem dúvida nenhuma. Mas se não tivesse um Flamengo, se não tivesse o Palmeiras hoje, com a estrutura que tem, o São Paulo lutaria sim pelo título. Mas eu creio que ele fica mais pro G4, até porque eu não sei até onde vai esse São Paulo, né? Como o próprio jogador falou, eu não sei até onde vai esse São Paulo, então eu fico ali no G4. Tá certo. Sabe qual é o problema do São Paulo? O problema do São Paulo não é em casa. É fora de casa. São Paulo fora de casa não tem o mesmo desempenho que dentro de casa. Dentro de casa, o São Paulo, o time sente o calor da torcida que empurra, aquela coisa toda. Se agiganta, né? Se agiganta. Fora de casa, o São Paulo já sente a atmosfera diferente que não é no Morumbi e não consegue vencer os seus adversários. Bom, 13ª rodada. Para a gente alinhavar São Paulo, porque a gente vai já falar muito sobre o Clássico e muito sobre a vida do Viola. E a vida do Viola passa pelos grandes do futebol brasileiro, né? E também passa por Copa do Bi, tem muita coisa para falar do Viola. Vamos lá então, mestre, fechando esse São Paulo. Que vitória foi essa, hein, mestre? São Paulo quase que chegou a golear hoje, hein? Não foi tão bem assim no desempenho. Foi eficiente, e isso é importante. Agora, nesse momento do campeonato, é preciso fazer ponto, é preciso ficar brigando lá em cima, e o São Paulo tem feito isso. Graças, sobretudo,
Há um jogador que normalmente fica na reserva quando deveria estar em campo, que é o ponto esquerda Ferreirinha. O jogador não pode ficar no banco do São Paulo, gente. Pelo amor de Deus. Ele é daqueles pontos que dribla, cria situação. Fez uma jogada excepcional no gol do Caleri, aliás, do Luciano, perdão. Mas, de qualquer forma, o São Paulo está aí disputando uma posição privilegiada no campeonato. E é isso que interessa. Legal, legal. Obrigado, mestre. Antes de entrarmos aqui no clássico, entrarmos para bater uma resenha forte com o Viola, você sabe, o último domingo do mês sempre tem o destaque do Mesa Redonda Cinete. Destaque do Mesa Redonda vai ser o segundo destaque do mês Mesa Redonda Cinete. É o último domingo do mês. Então, a nossa produção, a nossa equipe, a gente seleciona 3 destaques do mês, né? Não é gol, pode ser o que for. Destaque. Tá? Então e aí coloca na bancada para saber qual foi o destaque do mês Cinete. Então, cola a vinheta na tela, por favor. Tá aí. Depois de tudo que aconteceu no Sul, a gente sabe, as enchentes, o Inter não tem campo para treinar, não tem estádio para jogar, a logística é totalmente diferente, ficou algumas rodadas sem jogar e o Inter está onde hoje? O Inter é o 7º colocado com 20 pontos, só que ele tem 12 jogos. Se você colocar mais uma vitória aí, né? Ele vai a 23 pontos, ele chega ao São Paulo. Desculpa, o Inter, cadê o Inter aqui? Tá em décimo. Perdão, tava vendo. 18 pontos, ele tem 11 jogos. Ele tem 2 jogos a menos. Bom. Com 6. Isso. Vai a vice-líder. Ele vai a vice-líder. Um time que não tem estádio, está jogando longe da sua torcida. Olha a reação do Internacional com tudo que o povo gaúcho passou. E no aspecto futebol, o Internacional vem passando dentro do campeonato. Ele tem pontuação de G4, de vice-líder. Então é para escolher. Qual é o destaque do mês, gente? No pique. Vini Júnior, tá? Campeão da Champions, possibilidade de campeão do mundo. O Advent Estevão, que o cara está fazendo com 17 anos, vendido para o Chelsea. Pode ser a maior venda da história do Brasil e se atingir metas. E é titular do Palmeiras. O Palmeiras está até esquecendo já o Hendrick, pelo que está jogando o Estevão. E essa campanha de recuperação do Internacional. Você em casa, qual é o seu destaque, Cinete? Manda aqui para a Marina, aqui, vai interagindo com a gente. Eu começo com o Paulo Sérgio. Para você, quem leva o destaque Mesa Cinete desse mês, Paulo? Superação do Internacional. Superação do Inter. Superação. Isso ficou muito marcado naquela Copa do Mundo de 94, né? Essa questão da superação, e não é fácil, né? Difícil, né? Foram 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Esse ano nós completamos aí 30 anos. E ver um time... Vai ter festa nós jogadores que vamos fazer para nós, então, mesmo. Porque se depender de CBF, esquece. Que é uma vergonha, mas vamos perder o foco. A gente vai falar sobre mas seleção, essa questão do Internacional é algo assim de tirar o chapéu. Então, o Internacional, um voto para você, Paulo. Ô Alex, desculpe. Por tudo isso que a gente viveu, porque foi uma questão que transcendeu o futebol, o esporte. Acho que isso fez parte da nossa vida como sociedade, como ser humano. Se um clube de futebol está passando por esse problema, eu acho que vocês estão querendo chegar, o que a sociedade, né? O que aquela pessoa que perdeu tudo em casa, o que o comerciante perdeu, né? E outra, a força que tem que ter para recuperar tudo isso. A gente está votando nessa situação do Inter, que viveu a mesmíssima situação do Grêmio, e o Grêmio está na zona do rebaixamento. Então, essa superação sem crítica do Inter... ao Grêmio. Não, sem crítica. Claro. Sem crítica nenhuma. Então, o que o Inter está fazendo dentro de campo vai muito mais além do que a gente poderia imaginar de um time que ficou sem lugar para treinar, com a cabeça completamente... também, né? Juventude também, isso. né? Mas então o Inter, por pontos perdidos, como a gente gosta de falar, seria o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Pô, cara, tem que dar um prêmio gigante pro Inter hoje. Viola, quem fica com destaque, Mesa Cinete? Bom, eu poderia dar pros 3, né? Claro. Mas com certeza eu também vou ficar com o Inter, né? Por toda essa superação. E eu tenho 2 filhos que moram no Sul, né? E eles viram de mais perto, né, o que aconteceu, ficaram totalmente abalados. Como nós, né? A gente tá um pouco distante, mas vendo pela televisão. Quem tá lá mais ainda, né, Viola? Quem tá lá mais ainda. E eu vou ficar com o Inter, com certeza. Inter já tem 3 votos. Chico? Pelo sentido humanitário da coisa, né? A gente tem que ficar com o Inter. Tá certo. Miller? Também. Internacional, né? Por tudo que falaram aqui, eu concordo. Marina?
assina embaixo e já que você pediu para o pessoal participar, também tiveram algumas menções aqui ao Estevão, mas a grande maioria aqui também falando do Internacional. Que legal. E lembrando que você ainda pode continuar ajudando, né, o povo gaúcho. Procure um órgão sério, vá à internet, procure alguém da sua confiança e faça a sua ajuda. Qualquer possibilidade de ajudar é importante. Pode ser financeira, pode ser numa oração. Vamos ajudar o povo gaúcho que eles estão precisando. Então, mas a gente tem muito para falar com o convidado de hoje, porque histórias não faltam ao Viola. O Alexandre Silvestre deu uma passada pela vida de Viola. Na tela. Só a jogada de efeito, o Ivair, dá a bola de presente para o Marcelo. Marcelo para o Wilson Mano, vai bater, bateu, Viola desviou e é gol! Gol do Corinthians, Viola! Viola número 9! Paulo Sérgio Rosa nasceu em 1º de janeiro de 69. Foi criado na periferia de São Paulo, onde aprendeu a jogar bola. Quis o destino que o primeiro gol dele, já na condição de atleta profissional de futebol, acontecesse numa final de campeonato. Paulistão de 88, com a camisa do Corinthians, gol do título, gol que mudaria para sempre o rumo da vida do Viola, um menino pobre que sonhava grande. Infância, assim, bastante dura, né? Dura, mas, no entanto, bastante gostosa, porque eu tive a oportunidade de poder estar com os amigos, sempre os campos da Várzea, jogar futebol. A minha primeira oportunidade foi jogando pelo Corintinha do Jardins da Maria, onde nós fomos disputar um torneio e lá tinha um olheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista e teve a oportunidade de levar 3 garotos, né? No qual eu estava nesse meio. Engatinhando ainda na reserva do reserva no timão, a segunda partida da final do Paulistão de 88 caiu no colo do Viola. Mas no jogo de ida, o protagonista foi outro craque. Fazer um gol de bicicleta no Morumbi, não sei se outro jogador tenha feito isso na história do Morumbi, mas por outro lado eu fiquei feliz também pelo Viola, ter feito o gol do título. E no dia seguinte, eu chamei o Viola, falei, Viola, você que vai jogar. E quem fez o gol da vitória? Viola, né? O Marcelo põe uma bola, o Wilson Mano, que tinha entrado no lugar do Everton, chutou, o Viola deu aquele carrinho e fez o gol. Gente, o Viola é um cara iluminado, gente. A gente sabia que o Viola ia jogar, que o Viola ia para campo, eu sabia. Até porque era um menino, outros jogadores estavam machucados e o Jair escondeu isso até o momento final. Ídolo no Coringão, mais de 100 gols com um manto alvinegro. Em 93 brilhou, dessa vez na primeira final do Campeonato Paulista daquele ano, fez o gol da vitória sobre o Palmeiras e saiu imitando o porco. Com todo respeito, é uma grande homenagem ao Palmeiras, porque no momento que o Neto lançou o porco, o Palmeiras todo estava procurando o porco e o porco estava lá dentro da rede. A imitação serviu de combustível para o Palmeiras Parmalat dar o troco e sair da fila. Imitou o porco e se vestiu de porco. Após passagem pelo Valência da Espanha, voltou causando. A vinda do Viola para o Palmeiras foi uma situação inusitada, né? Porque nós precisávamos de um centroavante importante como ele era, jogador de seleção, mas nós tínhamos um problema que ele tinha uma identidade com o Corinthians, né? Mas mesmo assim nós resolvemos contratá-lo. Tivemos um bom tempo de trabalho convencendo ele enquanto ele estava na Espanha. Isso levou um bom tempo, mas a gente sempre ficou em cima dele. Depois ele tentou voltar para o time, para o Corinthians, não deu certo e aí nós conseguimos concretizar. No Alviverde marcou 37 gols. Dos grandes de São Paulo, só não atuou no tricolor. A serviço do Peixe também meteu caixa e continuou tabelando com a felicidade. Pode ser chegado no pagode, né, Viola? Com certeza, opa. Tá correndo na veia. O pagode é com nós mesmos. Sempre fazendo uma surpresa aí pro Viola. Um samba que chama-se Viola, a Alegria do Povo. Então eu quero ouvir. Nós vamos aproveitar e passar aí, acompanhar o brilhante acompanhamento aí do Viola. Então vamos lá. Então vamos nessa aí. Paiabadabadaba.
Apita o juiz, o jogo já começou. Levanta a galera, acabou a espera, mata a sua sede. Acabou a moleza, com ele é dureza, tem bola na rede. E carrega no currículo a maior honra de todas. Campeão mundial em 94, o tetra da seleção. Jogador raiz. Precisamos de mais Violas no futebol brasileiro. É o agito da massa que quer essa taça de qualquer maneira. Tá, esse é o Viola. Vai o X aí da carreira. Ô, chileno, quem era aquele repórter magrinho, cabelo preto? Não dá pra voltar lá? Tinha um repórter lá? Tinha um repórter ali. Dá pra voltar aí, tá tocando lá, você viu? Tinha um repórter Viola magrinho. recebeu. Deixa eu ver. Dá pra voltar, não percebe atenção. Aquele cabelo era tingido ou não? Não sei. Precisa ver quem que era o repórter, eu não lembro. Isso foi faz mais ou menos uns 26 anos, quando você estava no Santos, Viola. Se você tiver para te mostrar, para atender o seu Paulo Sérgio, que quer quebrar totalmente aquilo que a gente combina. Rapaz. Né? Enquanto você procura para ver quem era esse repórter aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o Viola primeiro, vamos fazer um papinho aqui entre nós com ele, tem muita coisa de Viola. Vamos por etapas, vamos falar primeiro do gol contra o Guarani de Campinas, o gol do título, né? Em 88, apareceu o Jair Pereira, apareceu o Márcio. Como é que foi, Viola, né? Agora, passado tanto tempo assim, como é que foi você ali? Eu lembrava, eu estava cobrindo o Corinthians na época, você ficava na arquibancada, vendo os profissionais, e teve uma conversa sua com o Jair, e ele antecipou que você ia jogar no lugar do Edmar a final daquele Campeonato Paulista em Campinas, Corinthians e Guarani, o Guarani jogando pelo empate. Como é que foi isso, Viola? Bom, na verdade eu estava sentado lá na lanchonete do Corinthians, né? E naquele dia eu tinha descido pela porta de trás de um ônibus. Vindo da Brasilândia? Vindo lá do Jardim Elisa Maria, da Brasilândia. Desci na Praça do Correio, peguei o São Miguel e falei com o cobrador, porque muitos já me conheciam e sabiam que eu não tinha o dinheiro da passagem, né? E passei por baixo da roleta, porque naquele dia eu estava com muita vontade de comer o hambúrguer que servia lá que vendia, né, na lanchonete. E pedi lá o hamburgão, estava com a maior fome, né, a barriga nas costas. E você passou por baixo para sobrar a grana para você comprar o hamburgão, é isso? Economizar. Tá. Mas isso eu já fazia durante o mês todo, né, porque o Corinthians naquela época pagava 6 cruzeiros... Ajuda de custo. De ajuda de custo, né? Então não pagava a condução do mês. E aí eu tô sentado lá na lanchonete, quando chegou o meu hambúrguer, era um hambúrguer grande, e eu cheio de apetite, que eu fui dar a primeira mordida, me chega um cidadão aqui do lado, eu nem olhei, né, porque eu estava muito afim de comer e tava com fome. Aí eu escutei uma voz, o garoto, pô, isso não presta não. Aí eu olhei assim, porra, Jair Pereira. O técnico do time do Corinthians. O técnico do time do Corinthians. Aí ele sentou do meu lado e falou, mas por que você está comendo lanche? Aí eu falei, porque eu economizei ali o dinheiro da condução e tô com fome, vou ter que treinar de tarde e tal, e parei aqui para comer. Aí ele falou, não, mas você pode comer o bandejão aqui do Corinthians. Eu falei, não, eu não posso, porque eu não moro aqui no alojamento. Né? E antigamente só podia comer quem era jogador que participava do alojamento, jogadores que vinham de outros estados. E aí ele falou, mas tudo bem, eu vou arrumar para você poder comer aí com os garotos. Era tudo que eu queria, né? Arroz, feijão, zoião, era tudo que eu queria. E aí ele pegou e falou assim, garoto, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te colocar no jogo da final, você vai ficar com medo? E aí eu olhei assim para ele de novo, falei, medo? Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo não, você pode me colocar. E aí ele pegou e falou assim, nós vamos fazer um pacto, né? Eu não gosto dessa palavra, mas foi o que ele disse no momento. Nós vamos fazer um pacto. Você não pode abrir isso para ninguém, mas nem para sua mãe, seu pai, mas para ninguém. Isso vai ficar entre nós dois. Eu vou te levar para treinar, né, com o profissional.
Só que eu não vou te colocar nos treinamentos. Tá. Eu vou dar camisa para um, dou camisa para outro, dou a camisa para o outro e você vai ficar do lado de fora para a gente não criar uma expectativa na imprensa, nem na equipe adversária. Então eu falei, pois bem, não falo para ninguém. Não é para dar ouro pro bandido. Eu fico quietinho. Você já pensou? Não, ninguém deixar outro magoado também. Também, exatamente. E aí o que aconteceu? Houve lá os treinamentos, ele trocou todo mundo, colocava o Wilson Mano, colocava fulano. E o cara que era artilheiro do campeonato, que era o Edmar, na época, ele foi convocado para a seleção. Né? O Edmar tinha sido convocado para a seleção. E posteriormente vendido ao Pescara. Exatamente. E logo em seguida ele foi vendido. E não ia poder disputar essas finais e eu agradeço a Deus, né? Por ele, né? Ter ido e por ter me deixado esse espaço. E ali nós ficamos, treinamos e depois do treino... Você não contou para ninguém, Viola? Não contei para ninguém. Nem mãe, nem pai. Para minha mãe, para ninguém, para meus amigos. E eu, dentro do ônibus, né, eram sempre 4 ônibus por dia, né, 2 para vir, 2 para voltar. Certo. E eu já conhecia os cobradores e tal, e eu ficava sempre no fundo do ônibus, né, porque às vezes tinha uma brecha e eu descia pela porta de trás. Garantia um hamburgão. Opa! E aí, todos eles falavam assim, poxa, cara, você vem fazendo gol pra caramba nos aspirantes, né? A gente acompanha pela emissora ali, o Silvio Luiz comentando e tal. Pô, já pensou se você entrar numa final dessa daí, faz o gol, hein? Pô, que não sei, você não vai mais andar de ônibus, né? E tal. E aquela história toda e eu querendo falar, poxa, cara, eu vou entrar. Mas eu não conseguia. Né? A minha palavra... A palavra estava fechada com ele. Estava fechada com o Jair. E aí... No outro dia, voltei para o treino, a imprensa toda me pegou e eles começaram a me especular. Ah, Viola, você vai jogar? Não vai jogar? Você pode jogar porque o Edmar não tá. Eu falei, poxa, eu acho que não, né? Tem outros atletas aí já mais renomado e tal e com mais experiência. Mas se você jogar, como é que você vai fazer para passar pelo Ricardo Rocha? O time do Guarani era sensacional. Sensacional. E aí eu, o Ricardo Rocha, pô, por baixo, acho que eu vou me dar bem. Mas inocentemente, cara. Sim. Sem maldade nenhuma. Aí, pô, outro zagueiro é o Wagner Bacharel. E tal. Poxa, jogava muita bola. Acho que por cima, eu acho que eu vou me dar bem. E aí os caras escreveram tudo aquele negócio. O Viola fala que vai detonar Ricardo Rocha. Essa imprensa, hein, Alex Miller? Alex Miller. Aquele cara de cabelinho preto lá. Ainda bem que nessa época eu nem sonhava, sonhava, mas não estava nem perto de trabalhar. E aí, resumindo, nós fomos pro hotel, né, e o hotel era gigante, nunca vi tanta luz na minha frente, né, cara? Quando eu cheguei lá no hotel, que nós concentrava ali perto da Praça do Correio, tinha um hotelzão era no grande. Hilton, ali. Não, era aqui embaixo ali, perto da garagem do Dake ali. Casper Libero. Peraí, vou lembrar já. Tinha um hotelzão maravilhoso ali e fui para refeição com todos os atletas, né? Hotel Planalto. É isso aí. Eu acho que é isso aí mesmo. É isso aí, não. E aí cheguei, o Jair falou assim, ó, todo mundo deixa as malas aí, vamos direto pro jantar. E aí eu não esqueço, eu preciso contar porque eu não esqueço disso nunca na minha vida. Eu nunca tinha visto tanta comida na minha frente, né? Porque quando eu saía de casa, eu saía 4h30 da manhã para 5 horas para chegar no Corinthians para poder treinar, sem alimento, sem café da manhã, sem dinheiro no bolso. E por isso que eu economizei naquele dia, que eu tinha muita vontade de comer aquele hambúrguer. E quando eu cheguei na concentração, os jogadores foram lá, pegaram os seus alimentos, sentaram e eu fui pegar o meu. E aí arroz, feijão, macarrão, ovo. Eu não sou de comer salada, mas tinha mandioca, batata frita. E aí o prato foi aumentando. Aumentando o tamanho. E como eu não tinha muita noção e gostava muito de pudim, né? Só que lá no bairro a gente comia muito pudim de pão.
né? Não era pudim de leite condensado. E aí eu peguei quase a metade do pudim e coloquei também. Junto com a comida? Junto com a comida. Caramba. E aí quando eu virei, tava todo mundo dando risada. Todas aquelas feras dando risada. Sim. E eu não entendia, né? Porque eles estavam sorrindo. E aí um cara que, puta, eu tenho admiração muito grande, assim, cara. Puta, eu amo aquele cara de paixão. João Paulo Papinha. João Paulo, ponto esquerda. Ponto esquerda. Gigante. Como pessoa, sim, como atleta, enfim. Ser humano incrível. Pô, aí ele pegou, levantou, falou, ei, vocês estão rindo por quê? Qual que é a graça? Vocês nunca foram juvenil? Vocês nunca foram garoto? Porra, deixa o garoto comer, pô. E aí todo mundo baixou a bola. Ele já era experiente pra caramba? Sim, pô, João Paulo, poxa, demais. E aí todo mundo parou de dar risada. E naquela época eu não comia nem de garfo, né, de talheres, eu comia de colher. Porque lá em casa, quando a gente comia, às vezes era farinha com feijão, a gente amassava na mão e comia. Eu sou filho de baiano, né, cara? Sim. Entendeu? E a gente comia para poder se alimentar. Às Quando vezes comia, significa que você passou necessidade, chegou a passar... Com certeza, muita necessidade. E aí fizemos a refeição e tudo certo. No outro dia, eu nunca vi aquilo, né? Batedores, sabe? Polícia, nunca vi tanto torcedor. Polícia ele já tinha visto. Escoltando mora na periferia, sim, sabe? E fomos embora. E chegamos lá no Brinco de Ouro, pô, negócio lindo, assim, sabe, fora do estádio, a torcida do Corinthians, muito torcedor, nas estradas, enfim. E quando nós chegamos lá, entramos pro vestiário. O vestiário não era muito grande, né, o nosso, pelo menos, do visitante. E o Jair Pereira foi fazer a palestra e colocar o time titular para poder conversar. E aí Ronaldo Giovanelli, Edson Abobrão, Marcelo Digian, Denilson, se não me falha a memória, Dida, Márcio Bittencourt, Mano. Não, Everton. Mano entrou depois. Mano entrou no segundo tempo. Everton. E logo veio, se não me falha a memória, Paulinho Carioca. Paulinho Carioca pelo lado esquerdo. Isso. João Paulo. Não, Birubiru. Isso. João Paulo e Viola na frente. E aí, Wilson Mano levantou, muito nervoso, aquele alemãozão todo vermelho, parecia um camarão, bravo. O que é isso? O que está acontecendo? E eu, garoto, quieto. Pô, chegando naquela hora, eu quieto, pô, nunca tinha visto, né, aquela atitude dentro ali do profissional, até porque eu não tinha muito conhecimento do profissional. E aí eu sou, mano, não, quem vai jogar sou eu, que não sei o quê, como vai jogar o garoto, que não sei o quê. O Mano jogava em todas as posições, né? Era o Coringa do time. Ali eu entendi o Wilson Mano, claro, porque às vezes eu ia assistir os jogos e via que o Mano jogava de zagueiro, de lateral esquerdo, lateral direito, volante, centroavante. Ali não era nada contra o Viola. Isso. Ali era o time tentando... Era uma estranheza, né? Não é isso, Miller? Era o time tentando o Paulo fazer o grupo para poder definir e ver a surpresa. O Jair Pereira falou, rapaz, quem manda aqui sou eu e vai jogar o garoto. E se você não quiser participar do título, a porta tá ali, pode sair. Caramba, bancou mesmo. Bancou. E aí o Wilson Mano, nervoso, o Márcio Bittencourt levantou e disse, professor, eu saio. Aí o Jair falou, não tem isso aqui não, quem manda aqui sou eu. Vai ser assim. O time é esse aí e vai jogar esse time. E aí eu cheguei no roupeiro, no senhor Miranda, né? Todo tímido, senhor Miranda, o senhor poderia me arrumar 2 camisas, porque eu vou entrar e vou fazer o gol do título e vou jogar uma camisa para os torcedores. Aí o senhor Miranda me olhou e falou, garoto,
No profissional não tem isso não. Nós temos aqui muitas camisas, né? Esse uniforme aqui, você vai entrar o primeiro tempo, vai suar, depois você vai voltar, você vai trocar todo o seu uniforme. Mas agora não. Entendi. E eu, não sabia as regras. Tá bom, beleza. Todo simples, humilde e tal. Sentei lá de novo e tô ali me trocando e tal. E aí tinha um diretor nosso que chamava Henrique Alves. Henricão. Claro, Henricão. Muito Exatamente. conhecido. O Henricão encostou, e aí, garoto, como é que você tá? Tá tranquilo e tal? Eu falei, eu tô tranquilo, mas eu fui pedir ali 2 camisetas para eu entrar no jogo agora, que eu vou fazer o gol e jogar uma pra torcida. Quando eu falei isso, ele, o quê? Porque é tudo que um diretor, que um presidente de um clube quer ouvir. Entendeu? Aí ele falou, o quê? Aí ele, vem aqui. Me levou até o Miranda, mas deu-lhe um esporro no Miranda que eu fiquei com medo. Falei, será que ele vai mandar? Me queimar, tá? Não, eu achei que ele ia mandar o Miranda embora, por minha causa. Aí eu falei, será que ele vai mandar Era uma decisão de campeonato, gente. Aí, não, o Paulista valia demais. O Miranda estava cumprindo ordens também. Não é que o Miranda não quis dar pro Viola, ele estava cumprindo uma ordem. E aí o Miranda falou, tá aqui as 2 camisas. Aí o Ricão chegou em mim e falou assim, olha, quem vai apitar vai ser o Arnaldo. Quando você entrar em campo, encosta nele e fala que você vai fazer o gol do título e que vai jogar a camisa, para ele não te dar o amarelo. Olha só. E aí tudo bem, nos trocamos, aquecemos e tal. E fomos pro campo. Uma festa linda, né? Então vamos mostrar aqui o que aconteceu, porque a história é linda, muita personalidade. A gente está aqui ao lado de craques, né? Ao lado de jornalistas como o Chico Lang, como o Alex, enfim, como você participando com a gente. A história é muito linda e a gente tem muita coisa para contar. O Viola deu um bastidor lindo do gol que mudou a vida dele. Aí vai um jogo amarrado, 1-0, 1-0, vai para a prorrogação. O Wilson Mano, que foi o que se rebelou contra ele, entra em campo. E veja o que aconteceu na narração de Peirão de Castro, o saudoso Peirão de Castro da TV Gazeta. Quero o Viola no quadro, esse gol aqui narrado pelo Peirão, porque é o final dessa história do Viola. Põe na tela, vai, Chile, por gentileza. Carrinho de Paulo Isidoro, Careca. Só a jogada de efeito, Ivair, da bola de presença para o Marcelo. Marcelo para o Wilson Mano, vai bater, bateu, Viola desviou e é gol! Gol do Corinthians, Viola! Viola número 9. Pode ser. Viola. 4 minutos, 15 segundos da prorrogação, primeiro tempo. Kleber. Pois é, fez uma jogada de efeito e saiu ao contrário. O jogador Evair quis meter um chapéu no Marcelo. O Marcelo tomou a bola na intermediária, ainda do Guarani. Foi para o campo de ataque, abriu para o Wilson Mano. O chute do Mano pareceu não ter saído com aquela força toda, mas encontrou um desvio no meio do caminho, o suficiente para tirar completamente o goleiro Sérgio Neri da jogada. Resultado, bola na rede do Guarani. Viola, o garotinho número 9, mostrando que tem estrela. É um centroavante de estrela, Viola. 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Que maravilha. E jogou a camisa. Salva de palma pro Viola. Jogou a camisa pra torcida. Muita personalidade e fez uma carreira brilhante. Quando você costuma ver com frequência, de vez em quando, esse gol? Como é que é isso na sua vida? Olha, eu costumo ver sim, porque eu não deixo nada que me aconteceu lá atrás passar na frente aqui hoje. Tudo eu volto lá atrás para dar mais um passo aqui na frente. E para mim, sempre quando eu vejo, eu fico muito emocionado, porque o Corinthians mudou a minha vida, esse gol mudou a minha vida. Eu pude dar um algo mais para minha mãe, para o meu falecido pai, que já se foi. Vai fazer 3 anos agora, no Dia dos Pais, que ele faleceu. Eu pude cuidar do restante dos meus familiares. Está cuidando da mãe até agora? Estou cuidando. Sempre cuidei de todos eles, sabe? Sempre cuidei. Quem me conhece sabe. E para mim, eu devo muito, lógico. Foi um grande esforço, sabe? Eu agradeço muito, sabe? O Jair Pereira, aquela comissão, todos esses jogadores, né?
que tiveram comigo. Agradeço até os adversários, porque se eu não tivesse os adversários, eu não teria feito aí um trabalho excelente. Então, para mim... E a conversa com o Mano depois do jogo? Porque depois o Mano teve que falar alguma coisa, né? O Mano é um predestinado na vida, né, cara? É um cara... sempre foi muito bem abençoado. É um ídolo do Corinthians, sabe? Jogou muita bola. Pô, eu converso com o Wilson Mano até hoje. Agradeço. É porque ele tá no gol. Sim. Ele tá no gol. É ele que chuta e você, né? Não, você vê, ele poderia ter ido embora, né? Ele poderia ter ido embora. O Jair poderia não ter colocado ele no jogo, poderia não ter acontecido, mas já estava, é coisa de Deus, já estava escrito que eu ia fazer esse gol. Né? Porque nós subimos juntos e nesse jogo aí eu tinha sofrido uma distensão na perna e isso rendeu um apartamento para ele na Rua São Jorge. Onde ele passou a morar, onde ele tirou toda a família dele da onde ele morava e o Vicente Matheus colocou ele ali na Rua São Jorge. Como o Viola disse, foi o gol que mudou a vida dele. E a gente vai dar uma sequência, vamos dar uma acelerada aqui, porque tem coisa importante para falar com o Viola. Então, esse foi o gol que mudou a vida e teve um gol muito importante, decisão de 93. Primeiro jogo de uma final com o Palmeiras, né, Alex? Fila, Chico, Palmeiras numa fila de 16 para 17 anos. Quase 17 anos. Quase 17 anos, Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras e Corinthians, gol do Corinthians vence com 1-0, gol do Viola. Põe na tela esse gol, que é o gol do Porco, né? Vamos ver aqui o gol. A gente já mostrou esse gol na abertura. Vamos lá, o gol do Porco. Corinthians é o primeiro jogo, ó. O Neto que bate a falta, o Viola aparece ali, né? Fala pra gente desse gol, Viola. Bom, foi um gol que... Acho que o gol mais difícil, né? De se fazer na carreira, acho que de qualquer atleta, né? Porque você vê que... Quase sem ângulo, né? Quase sem ângulo. O Neto é um batedor de falta nato. Na verdade, ele joga, quando ele bate a falta, a trajetória da bola vai para fora. Inclusive o Sérgio, todo mundo do Palmeiras olha. E eu, com certeza, aquilo para mim é o último prato de comida. Você acreditou que ela já tinha ido o pessoal achou que ela ia vazar. Ia vazar. Você acreditou até o fim. E aí eu acreditei, dei um salto ali. Vocês podem ver que acho que eu saltei, acho que com a perna para frente, uns 2 metros de altura. E deixei a bola bater lá. E ela entrou. E a comemoração? É isso que a gente quer saber. Foi instintiva? Já estava programada? Então, a programação... Não tinha programação de coreografia. De imitar porco? Não tinha. Aquilo veio no momento, porque do jeito que eu fiz o gol e caí no chão, vocês podem notar que antigamente a imprensa, eles vinham tudo junto. Sim. E aí, os jogadores já me cercaram também. Já que eu já estava no chão, aí eu quis fazer uma pequena homenagem à equipe do Palmeiras, mas isso sem menosprezar a agremiação, nem nada. Enfim... Essa daí foi, acho que a 21ª, né, coreografia que eu fiz, porque Viola, eu fui artilheiro dessa competição. Sim. Entendeu? Eu já tinha feito a 20ª. Você fez gol com o Coelhinho da Páscoa, homenagem no telefone, pisando no cacau, no telefone, com peixe, né? Pescando. Nossa, eu fiz de tudo. Enfim, Dia das Crianças. Enfim, o Lucha usou desse artifício, né? Fala, relata isso pra gente. Não, usou, e isso foi colocado nas entrevistas pós-título do Palmeiras, né? Porque o Viola imitou, aí o Luxemburgo, muito inteligente, aproveitou esse momento para colocar para os jogadores do Palmeiras durante a semana toda antes do segundo jogo. Todos os jogadores falam isso, né? Todos os jogadores falam isso, e os jogadores falam que aquilo que o Luxemburgo fez ajudou e muito os jogadores do Palmeiras a se inflamarem para o segundo jogo e entrarem. Vamos quebrar a perna deles. Vamos quebrar a perna deles. Eu acredito, com a mesma inteligência do Vanderlei, que era muito inteligente, claro. Eu acho que não foi isso que motivou a equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras era uma seleção mundial. Foi a Parmalat que montou esse time. Exatamente. Eles estavam, acho que 17 anos. Vão completar 17. 17 anos na fila. A primeira empresa a pegar um clube de futebol nesse país foi a Parmalat. Isso. Só que assim, o Corinthians naquela época, com todo respeito, era um pouco bagunçado. Era nós e nós. Até hoje, né, Viola? Então, a gente só foi saber do árbitro, a gente só foi saber quem iria apitar esse jogo, nós, atletas, só no outro dia. Não tinha árbitro para apitar o jogo. Apareceu-se o José Aparecido. Aí... E não tô tirando o mérito do Palmeiras, né? Não tô tirando, era um baita de um timaço.
mas nós fomos prejudicados, né, com vários cartões amarelos e até vermelho, né? A expulsão do Henrique, a expulsão do Henrique, enfim, mas nós não vamos tirar o mérito do título do Palmeiras, que era uma baita de um timaço. Bom, legal. Então o Viola... Mas o Viola passou pelo Palmeiras também, foi pro Valência, fez 13 gols, mas rapidinho voltou para cá. Não é? Teve aquela história toda de alimentação, tal, da paeja, que nada. O Viola... Tá com fome. Você falou da alimentação lá na Espanha, não, Viola? Era ruim a paella? Na verdade, quem falou foi aquela... Eu ia falar um palavrão aqui, daquela outra emissora, que eles gostam de que você dá entrevista para eles a hora que eles querem. E quando você não dá, eles começa a editar o que você fala e aí começa a jogar. Então foi isso que aconteceu, daquela emissora, entendeu? E você estava tão adaptado lá, tinha feito 13 gols, não é? Tinha reconhecimento da torcida, mas pintou o Palmeiras com muita força. E quando o Viola veio para o Palmeiras, aquela dúvida, a torcida vai aceitar, não vai aceitar? Aceitou sim, mas parece que o problema foi com o Luiz Felipe Scolari. O Filipão não estava colocando muito o Viola no banco. A torcida do Palmeiras pedia para o Viola entrar em campo. Vamos contar um pouquinho dessa história? Eu estava lá, eu vivi esse momento. Vamos relembrar, Viola? Vamos relembrar. Vamos. O Viola não é um caso especial no Palmeiras. O Viola é mais um do grupo. Então o Viola tem que entrar dentro do espírito do grupo, trabalhar como vem trabalhando, para no momento que eu entender que ele esteja em condições, colocá-lo na equipe. Ele já está no espírito do grupo? Mais ou menos. O que falta? Isso é assunto meu lá de dentro, não para vocês. Nós achamos e continuamos dizendo que não tem jogador insubstituível. E não tem jogador que pode fazer uma coisa, outro não. Ou o jogador se enquadra, ou senão ele vai ter que sofrer bastante. Eu gostaria muito que ele pudesse me chamar e conversar comigo e dizer o que está faltando para que o Viola possa entrar no espírito do grupo. Porque sou um jogador que sempre chego no horário, procuro fazer o meu trabalho dentro de campo e até um pouco mais. Só que eu posso dizer que vocês da imprensa me conhecem, torcedores me conhecem, sabem que eu sempre lutei na minha vida, porque a única coisa que eu sei fazer é jogar futebol, não sei fazer mais nada. Então, com certeza eu amo minha profissão. Então, se algumas coisas não estão corretas, se eu estou errando em alguma coisa, que alguém possa me chamar e explicar, porque a gente pensa que a gente está sempre certo, está sempre fazendo as coisas certas. E quem está de fora pode observar melhor. Então, está faltando diálogo, né? Faltando diálogo, mas não faltava relacionamento com a imprensa. Eu, como jornalista, pude ouvir todas as partes. Ouvi o Filipão, eu estava ali com o Filipão, ouvi o Paulo Russo, que era o homem forte, a diretoria, Parmalat, e ouvi o jogador. Então não tinha conversa fiada, era a palavra dos personagens. O Alex viveu isso, o Chico viveu isso, o Miller e o Paulo viveram como jogador e hoje os tempos são outros. Então a pergunta é, teve problema com o Filipão, você ficava no banco, a torcida pedia para você entrar, o que aconteceu, Viola? Na verdade é muito simples, tá? Quando os caras não querem trabalhar com... Antigamente era assim, com tal atleta, e estão já buscando um outro atleta, então eles começam a criavam esse tipo de intriguinha, porque a gente ficava como marginal, né? Hoje, qualquer garoto que tiver no Santos, no Palmeiras e tal, e falar assim, não quero jogar mais aqui, ele vai embora pro Grêmio, pro Inter. Antigamente, a gente ficava encostado. Treinava separado. Tinha lei do passe, né? Treinava separado e não tinha prestígio nenhum. O bom é que a gente tinha muito amigos, né? A gente tinha amigos na imprensa, então a imprensa ficava sabendo o real motivo. Então, na verdade, aí, o que acontece? Eles queriam trazer o Paulo Nunes, queriam trazer o Jardel, queriam trazer o Osés, que depois trouxe o Osés e jogou comigo, e eles não tinham peito de falar abertamente, olha, a gente não vai contar mais com o Viola aqui. Porque eu sempre fui muito profissional, sempre fui muito correto, sempre falei o que eu penso, o que eu acho, nunca menti para ninguém. Se eu não fosse treinar, não fui porque eu não quis, entendeu? Sempre fui para os meus pagodes, nunca bebi, não bebo, nunca fumei, nunca gastei meu dinheiro com ninguém, né? Com mulheres da vida, como muitos fazem por aí, entendeu? Então, por fato do Viola vir da periferia, sabe? Preto,
pobre, quase não estudou, é burro. Engano, sou muito inteligente e do que você imagina. Então, os caras criaram aquele burburinho ali e eu agradeço a torcida do Palmeiras que tinha uma boa visão, que iria ver todos os dias eu treinar, que nos jogos, o quanto, talvez eu não podia não fazer gol, mas eu corria para um lado, dava carrinho, jogava machucado, então tinha pessoas olhando. E aí os caras, né, porque eles estavam no poder, né, eles eram comandante, eu só era o comandado. Então, tipo assim, foi o que eu disse ali na entrevista na época. Eu nunca cheguei atrasado. O dia que eu ia chegar atrasado, eu contratei um helicóptero e desci dentro do Isso aí CT. também ele não gostou muito. Mas não podia chegar atrasado. Mas era melhor ter falado a real pra você. Exatamente. E por falar em falar a real, a gente vai continuar conversando com o Viola. O negócio tá esquentando aqui. Mas antes, eu falo sério. O Garrafa, eu sei. Ele fez 37 gols no Palmeiras em 66 jogos. Quase 2 gols por jogo. Quase um gol a cada 2 jogos. A torcida uma média maravilhosa. A torcida pedia a presença do Viola, a torcida do Palmeiras, cara. Não é fácil para um cara que jogou e tem uma história que começou no Corinthians. Opa, fazia tempo que não tocava a campainha. Ih, rapaz. É paredão no Viola. Tá no paredão no homem. O bicho já tava fervendo, vai ferver mais ainda. Ô Viola, será que esse problema com o Filipão que você falava há pouco não se deu com o fato de você chegar no treinamento do Palmeiras de helicóptero para não chegar atrasado? E você chegou com uma faixa de Rambo na cabeça? É verdade isso, Viola? Será que foi esse o motivo? Bom, eu sempre fui muito estiloso e sempre fiz marketing inocentemente. Na verdade, eu não cheguei só com uma bandana do Exército. Eu cheguei uniformizado. Pô, eu desde de garoto, o meu sonho era servir o meu país e através do Exército. E eu fui dispensado, excesso de contingentes. E, na verdade, pode ser que ele ficou até chateado, mas o Filipão, durante 2 semanas atrás, ele tinha feito uma reunião, falou, gente, vamos procurar não chegar atrasado. Chegar atrasado, nós temos aqui uma caixinha, eu vou mexer no bolso de vocês e vai ter uma punição grave. Então, qual que é o importante do negócio? Não chegar atrasado. Pô, eu tava voltando de um lugar, aluguei um helicóptero e desci no CT, no horário, no meu local de trabalho. Então é o seguinte, Viola, tem muitas perguntas pra você no paredão. Manda. É pai bola, perguntou, você pode ficar à vontade, você responde, vai rodar todo mundo. Paulo Sérgio tá aqui ansioso. Você viu o que ele faz com a gente no camarim? Isso aqui, ele não é fácil. Então vem chumbo grosso. Paulo Sérgio, seu parceiro, nosso parceiro Viola, no paredão do Mesa Redonda. Paulo. Eu tenho uma amizade com ele, nós crescemos juntos, né? Praticamente crescemos juntos. Mas eu sempre tinha uma pergunta para ele. Ô, Nega, jogar contra o Corinthians, mano. Pelo Palmeiras ainda. Pelo Palmeiras, como é que foi? Tremeu, no sentido de, pô, ter aquela torcida do Corinthians que sempre te elogiou. Como é que foi pra você, cara? Cara, Paulo, eu sempre fui muito profissional, sabe? Sempre fui muito profissional. Então, eu não tive problema nenhum, eu nunca tive medo de nada. Entendeu? De entrar no Morumbi com 100 mil, com mais 40 mil por lá de fora. A minha estreia no Palmeiras contra o Corinthians foi Cai a seleção. no interior. Não. Presidente Prudente. E eu estava tranquilo, sabe? Eu não vou ter muito tempo, talvez, para poder falar o que eu quero falar aqui, mas depois eu vou pedir um espaçozinho para poder falar um pouquinho desse Corinthians e um pouquinho do Palmeiras, da minha trajetória da Espanha para cá. Mas, Paulo, a camisa que eu estava naquele momento era do Palmeiras. Eu recebia os meus salários pelo Palmeiras, então eu tinha que defender com unhas e dentes. E sempre, né, não só pelo Palmeiras, pelo Corinthians, as outras camisas que eu vesti, Vasco, eu colocar a camisa, eu fico grandão. Eu vou defender muito.
Ô, Viola, eu peço. O Viola tá muito à vontade, ele tá a fim de falar, isso é muito legal. É que tem muita pergunta pra você. Pode fazer. E depois Vou ser breve, então vou ser vamos lá. breve. E você é um cara inteligente, rápido, perspicaz, pra gente poder rodar todo mundo. Alex Miller, Viola no paredão. Viola, você surgiu na periferia e um olheiro do Corinthians te levou pro Corinthians. Você poderia ter sido olheiro de qualquer outro clube. E em algum momento foi falado que quando você era criancinha, antes de um olheiro te levar pro Corinthians, você tinha uma simpatia ou torcia pelo Palmeiras, o que é uma coisa muito normal. Isso é verdade ou não? Isso é uma baita de uma mentira. Na verdade, eu nunca torci assim pra ninguém, tá? Eu, quando eu era garoto, eu ia nos estádios para ver os atletas. Eu ia ver o Santos porque eu gostava do Serginho Chulapa. Eu ia no Morumbi porque tinha Dario e Oscar. Eu ia ver o Palmeiras e sou muito fã do Luiz Pereira, que era o cara que todo final de jogo ele salvava o Verdão. Então, tipo assim, eu nunca torci pelo Palmeiras, mas amo o Corinthians. Chico Lang, Viola no paredão. Chico. Viola, por que o Neymar não foi escolhido até agora o melhor jogador do mundo? Porque ele não quis. Se ele tivesse um pouco mais de disciplina, fosse um pouco mais postura correta, tanto dentro de campo e um pouco mais fora do campo também, ele poderia. Porque futebol ele tem e muito. Miller, Viola no paredão do Mesa Redonda. Parceiro Viola, você tem algum desafeto no futebol? Que você não se dá bem, que de alguma maneira te decepcionou, alguma coisa assim? Olha, eu tenho, mas faz parte do passado, nada fica dentro do meu coração. Eu tive até um probleminha há uns 4 anos atrás com um atleta, né? Nem vou citar o nome dele aqui, mas ele me provocou muito e eu não levo o desaforo para casa. Passou um mês para eu poder encontrar ele e eu resolvi com ele. Hoje a gente não se fala, a gente frequenta às vezes os mesmos eventos, a gente se toca e tal, mas acabou, para mim acabou. Para mim continua, se quiser falar comigo, vai falar tranquilo. Eu sou um cara feliz, eu sou um cara alegre, sou um cara sorridente e até esses caras que ficaram aí para trás já passou, sabe? Já passou. Eu tô vivendo outra vida agora. Marina Buffon, Viola está emparedado no Mesa Redonda. Você tem algum arrependimento da sua carreira, ter jogado em algum clube que você não queria ter jogado, ou então algum desafeto, como você comentou agora? Bom, arrependimento eu não tenho desde quando eu nasci. Eu não me arrependo das coisas que eu faço, que eu falo, em nada. Porque tudo eu já estou sabendo o que eu quero, o que eu posso, o que eu não posso. Pode ser que eu fale alguma coisa, que eu erre em alguma coisa, mas eu sou o primeiro a me curvar e pedir perdão futuramente. Mas me arrepender, eu não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Tá certo. Eu vou fazer a última para você, Viola. Recentemente, num podcast, um jogador que se chama Edilson Capetinha, ele foi perguntado se ele tinha algum desafeto ou se ele apanhou de algum jogador no futebol. O Edilson, muito bem-humorado, meu amigo, ele respondeu que quando jogava profissional, não teve. Não apanhou de ninguém, mas ele apanhou, levou uma cabeçada de um ex-atleta. E que esse atleta foi você e, obviamente, deve ser essa história. E que por ele tá zerado. Ele não falou com nenhuma mágoa no podcast. O Edilson, realmente, você e o Edilson chegaram a vias de fato e hoje a vida segue como você falou, Viola. Exatamente, eu não queria citar o nome, mas eu também não vi esse podcast, então já que ele falou lá, exatamente, a gente teve um pequeno problema numa cidade e se alastrou depois de um mês para uma outra cidade. Mas, cara, eu sempre fui muito fã do Edilson Capetinha, é um cara que jogou muita bola, mas às vezes o Edilson tem que abaixar um pouquinho a bola, porque ele não joga mais, nem no Real Madrid, nem no Barcelona, nem nada. Isso não estou falando mal dele, não, é um conselho, porque o Edilson,
Às vezes, não sou eu que estou falando, isso são vários atletas do país. Ele chega em muitos lugares, ele não tem o respeito, às vezes, com os atletas, de poder chegar e cumprimentar, de poder bater um papo, olhar, dar um abraço. Só para deixar claro, ele não fez nenhuma crítica pesada a você, não. tá? Ele falou que tá tudo zerado, o que aconteceu, e não fez nenhum clima denso, não, que o Edilson é um parceiro nosso também. Eu entendi, e jamais, sabe, Sim, eu ia tá falar zerado. mal do Edilson em qualquer lugar, sabe? Eu tenho um respeito muito grande por quem realmente jogou futebol, e o Edilson jogou muita bola. Tem uma linda história. Entendeu? Tem uma baita de uma história. E, pô, admiro o futebol dele, pô, até hoje, jogamos junto ontem. É isso. No evento, eu de zagueiro, ele de atacante, porque não me cabia no ataque, pô. Legal. Muito bem. Legal, Viola. Ó, tinha mais uma outra rodada inteira pro Viola, que vai ficar para uma próxima. Porque amanhã tem Palmeiras e Corinthians, tem derby, não é isso, Marina Buffon? Na tela. Esqueci. Em um dos clássicos mais tradicionais do futebol nacional, Palmeiras e Corinthians se encontram em momentos totalmente diferentes. Apesar de estar vindo de uma amarga derrota para o Fortaleza, o Verdão está no topo. Já conquistou o Campeonato Paulista em 2024 e no Brasileiro são 7 vitórias, 2 empates e 3 reveses na competição. Eu só estou onde estou porque ganhei. Eu estou onde estou, não é porque sou bonito ou sou filho de presidente ou o meu agente é o melhor do mundo, não. Cheguei onde cheguei com trabalho, com dedicação, estou onde estou com trabalho, com dedicação, estou no Palmeiras porque ganho títulos juntamente com os meus jogadores. Para o derby, Abel perdeu Rony e Aníbal Moreno, suspensos. Depois da saída do Endrick, o nome do momento é Estevão, que vem atraindo olhares e entortando adversários com seus dribles desconcertantes. Até agora, o Verdão marcou 16 gols no Brasileiro, uma média de 1,3 gol por partida, e sofreu apenas 9, com a segunda melhor defesa da competição. Do outro lado da linha, o alerta é vermelho. Turbulência fora e dentro de campo. O Corinthians não vence há 6 jogos, desde o dia 28 de maio. E no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento. Tem sido apaixonante, mas não pensava que tinha que fazer tanta coisa que fosse para além daquilo que fosse a minha competência técnica. Agora, nós é que temos que conseguir moldar as expectativas de um clube desta dimensão, com uma torcida desta, para aquilo que o clube hoje pode nos oferecer. No Brasileirão, a única vitória foi contra o Fluminense no dia 28 de abril por 3-0. No mais, são 6 empates e 5 derrotas, com apenas 9 pontos conquistados de 36 possíveis. São apenas 9 gols marcados, o segundo pior ataque. Os olhos estão voltados para Matheus Donelli, que pulou de terceiro para primeiro goleiro em questão de semanas. No empate contra o Cuiabá, ele chegou a defender um pênalti. Para o clássico não há suspensos, mas Fagner, Pedro Henrique e Palácios machucados e Romero e Félix Torres convocados seguem de fora. Palmeiras de um lado, Corinthians do outro. 1º de julho de 2024, 8 horas da noite, Allianz Parque. Quem leva a melhor no derby dos opostos? Tá aí, um raio-x dos clássicos, dos opostos, 2 camisas que dispensam a apresentação. Chico, qual é a chance do Corinthians ganhar o clássico amanhã, que é fundamental para a fuga de rebaixamento e para a tranquilidade na vida do Tonhão? Das duas, uma. Ou o Palmeiras entra em campo, mete uma goleada, ou perde para o Corinthians de 1-0, 2-0. É o clássico do absurdo. Porque os dois times estão em 2 posições completamente diferentes. Um está por cima da rapadura, que é o Palmeiras, disputando o título brasileiro, e o Corinthians na zona de rebaixamento. Então vai ser um clássico que não vai ter meio termo. Ou é uma vitória acachapante do Palmeiras, ou é uma vitória milagrosa
e maravilhosa do Corinthians. Paulo, com toda a sua experiência no futebol, com aquilo que você conhece do Corinthians, com aquilo que você conhece de Corinthians e Palmeiras, o que o Corinthians precisa fazer se quiser vencer a segunda no ano de um time da Série A, Paulo Sérgio? Veja o vídeo de 93 do nosso primeiro jogo, onde o favoritismo estava todo para o Palmeiras. Estava todo o Palmeiras, entramos com determinação, clássico é clássico, se os jogadores entrarem com determinação e sabendo que uma derrota nesse momento é muito ruim, é prejudicial ao time, ao clube, à torcida. Então eu creio que a determinação desses jogadores e concentração vai determinar o resultado. Miller, o Palmeiras tem problemas, não é? Mas o Palmeiras tem um elenco e o Corinthians está tentando talvez até se utilizar do Romero no clássico. É um Palmeiras extremamente favorito e o Abel conhece demais o que é um Corinthians e Palmeiras, por isso as chances do Corinthians você vê de forma remota ou não? São duas equipes que vivem momentos distintos, né? Nem precisa citar aqui. Para mim, o Palmeiras é favoritíssimo e vence amanhã. Alex Miller, o que esperar de Abel Ferreira tentando explorar com a inteligência dele a crise do Corinthians? Se ele fizer o que ele fez em Barueri no Campeonato Paulista, em que o Palmeiras poderia ter metido uns 8-0 e acabou cedendo empate por 2-2 no final, ele teria uma segunda chance de fazer aquilo que não fez em Barueri. O Palmeiras é muito favorito, mas como a gente conhece o futebol e a história desse clássico, quantas e quantas vezes num Palmeiras e Corinthians, aquele que estava num pior momento ganhou. Então não dá pra gente se assustar com nada, mas é evidente, ninguém é tonto aqui de vir aqui e falar que o Palmeiras não é o grande favorito pro jogo. Resultado que você falou pra mim? 2-1 Palmeiras. É só palpite. Palpite, não posso ter um palpite? Marina Buffon. 1-1. Marina Buffon, Palmeiras e Corinthians amanhã, sua expectativa e o resultado de enquete, se temos ainda mais algum presente. Não, é só enquete, né? Temos os presentes então também. Concordo com o que o Chico disse. Eu acredito que ou vai ser uma goleada do Palmeiras ou um resultado para reerguer esse time do Corinthians que está passando por poucas e boas aí. Olha, o resultado da enquete, então, mais de 70% falando que o Antônio Oliveira não vai conseguir se segurar caso amanhã haja, então, uma nova derrota do Corinthians. Presente número 1, o kit churrasco do Corinthians, fornecido pela nossa querida Queens Brindes. E o abridor do Corinthians, em parceria com a Brasfoot, foi para o Ricardo Marcial, da Vila Mariana. E o presente 2, que é a camisa do Juventus e também o kit Cinete, foi para Juliana Almeida Ramos, do Belenzinho. A produção vai entrar em contato com você. E garrafa, agora, daqui a pouquinho depois do Mesa, tem Ravi Sunny Live Show. E os convidados dessa noite são muito especiais, o Túlio Vitti e o coach empresário Pablo Marçal. Viola, antes de você falar sobre o clássico, rapidamente, o que você falou no ouvido de Baggio na final da Copa, onde você, o Miller e o Paulo foram tetracampeões, o Baggio, chega o Viola no ouvido do Baggio, o Baggio chuta o pênalti na lua. Resumidamente, o que você falou? Você teve participação ativa naquele erro do Baggio, Viola? Bom, foi um palavrão, né, que eu falei na orelha dele, então eu não vou poder falar aqui. Mas eu disse pra ele que pra ele perder o pênalti, senão eu ia tocar-lhe a porrada nele. Viola, você tem 1 minuto para você dar aquele esclarecimento que você queria sobre a sua vinda ao Palmeiras e na sequência você já emenda falando o que é um Corinthians e Palmeiras e o seu palpite para amanhã pra gente encerrar, Viola, por favor. Bom, vou tentar resumir aqui, né? Você, corintiano, né, e torcedor que está chegando agora, talvez você não viu o Brunoro falando quase agora na televisão, que ele custou muito para poder me contratar pela Parmalat e disse também que eu não queria vir ser contratado pelo Palmeiras. Pois bem, em 1996 eu estive aqui no programa porque o Avalone, ele só falava nisso, que eu já estava contratado e eu vim aqui e disse que eu não fui contratado, que eu estava no país de férias, né, que o Brunoro já fazia 1 mês que estava na Espanha tentando me contratar e eu não queria. E quando eu voltei, eu procurei a diretoria do Corinthians e disse que o Palmeiras Parmalat estava tentando me contratar e que o Valência estava disposto a me ceder. E se eu poderia retornar ao Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians disse o quê? Os bunda mole que lá estavam, caça-níqueis, né? Eles disseram que não,
porque o Valência ainda faltava pagar um restante. Não acreditaram, pagaram para ver e viram. Exatamente. E aí eu voltei para a Espanha, o Brunoro voltou no avião junto comigo e eu não quis de jeito nenhum, mas lá houve um problema aqui no Brasil familiar e eu tive que voltar e voltei para o Palmeiras. Placar para amanhã? 0-0. Alex Miller, Avalone encerra o nosso programa de hoje com Viola. Encerrando. Tchau, gente. O Viola tinha razão e eu sabia que ele seria do Verdão. E foi e jogou muita bola. Pena que o Felipão não deixou jogar um pouquinho mais. Eu adorava você no Palestra, Viola. Um grande abraço da minha parte. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Valeu, Viola.